Crentes Go! Meu nome é Tamires Palma e eu sou uma das editoras do blog dos Crentaços, e hoje eu estou aqui com o Jonathan Zimmer, que já presenciou momentos difíceis de leitura bíblica do tipo caixinha de promessa. No, God! No, God, please, no! No! Eu sou o Jonathan Zimmer, o companheiro de ceias com massacres do Antigo Testamento da Tamires Palma. Estou aqui com o Michael Nora, que sempre está acompanhado do missionário Humberto nas suas devocionais. Quando eu mais preciso, eu só tenho você. Eu sou o Michael Nora, estou aqui com o Alexandre Melhoranza, que eu tive o prazer de gravar hoje, e eu conheci ele com uma pregação: a evolução existe. Eita, Giovana! E existe. Ok! E eu sou Alexandre Melhoranza, estou aqui com Bianca Ratti, que sai da sua redoma, para apresentar aqui algumas dicas devocionais para nós. Olá, eu sou a Bianca Ratti e eu tô aqui com a Tamires Palma, que já indicou outros livros de devocionais num outro podcast maravilhoso dela, que eu acompanho e amo. E nós estamos todos aqui, pessoal, para falarmos sobre esse tema, sobre o devocional, começar o ano incentivando você a começar essa prática, se você ainda não faz, a dar ânimo para quem desistiu no meio do caminho e fazer tudo, começar a conversar sobre tudo isso depois dos jabás. Até! Tamires. Jabás, né? Janeiro, IPTU, IPVA, essas coisas todas, né? A gente tem que chegar já falando de cara, né? Com sinceridade, mendigando o dinheiro do Padrim Patreon. Você que não sabe, esse podcast, assim como os outros do Crentaços, como o próprio site do Crentaços, são alimentados por pessoas de bom coração que contribuem através de plataformas de incentivo ao Crentaços. Isso. A gente tem contribuição através do patreon.com/crentaços em dólar e no padrim.com.br/crentaços em reais, né? Você pode contribuir a partir de $1 ou de R$4 e tem, né, escalonando o nível de recompensas que a gente dá para as pessoas. E a gente tem novidades nas metas também, não é mesmo? Isso, você, né, como a Tamires já disse, você que contribui tem recompensas, além da continuidade dos programas, né, que são gratuitos, você ganha outras recompensas conforme o seu nível de contribuição. E as metas foram atualizadas, né, como vocês ouviram, quem acompanha os outros programas, né, o programa anterior, o Crentaços teve algumas mudanças e a gente achou de bom grado atualizar as metas também para deixar correto ali, né? Não serem metas que nunca vamos alcançar, então não vamos mexer nisso. Não, vamos deixar certinho. E quais são as mudanças agora? E assim, né, gente, como nós fazemos tanto no Padrim quanto no Patreon a colaboração, a gente soma os dois valores para chegar, né, quando chegar nas metas. Então a primeira meta é de R$1.000. Teremos todo mês um Tela Crente se a gente chegar a R$1.000 por mês de contribuição. Tela Crente é aquele famoso programa onde a gente assiste filmes e comenta os filmes enquanto assiste, para vocês assistirem na sua casa, ouvindo os nossos comentários, como se estivéssemos todos reunidos. Exatamente, né? Eu particularmente gosto muito desse formato e gostaria de fazer mais esse programa, porque é divertido. Não é um programa que agrada a todo mundo, mas quem gosta tá aí, né? Uma oportunidade para fazer acontecer o programa. Exatamente. A segunda meta seria, então, a meta de R$2.000. Com ela, passaremos a ter o da prateleira quinzenal. Que com R$2.000 eu ganho mais do que como professora no estado do Paraná. Mas brincadeiras, não tão brincadeiras à parte, com esse valor eu conseguiria me empenhar em ler mais livros e transformar esse programa, que hoje é mensal, num programa quinzenal. É que vai além de ler, né? Não é porque tipo, as pessoas vão pagar para você ler, é para você poder fazer mais programas, né? Sim, pra eu ter tempo, poder fazer e tudo mais, né? Envolve toda a produção do programa, né? A terceira meta é com R$3.000 a gente passaria a ter o podcast quinzenal.
que hoje também é mensal, né? O Podcrente que já tem todo mês, né? O principal podcast do Crentaço passaria a ser quinzenal. Então, né? Assim como as outras metas continuam valendo, né? Que foram faladas anteriores. São somadas as novas metas atingidas. Então, além do ter o Tela Crente, o da Prateleira quinzenal, ia ter o Podcrente quinzenal também. A próxima meta é de R$5.000, onde retornaríamos com o programa Sala 3, que é o programa em vídeo do pastor Cristiano Fiore, né? Que ele comentava cinema e tudo mais. Daquele jeito Fiore de comentar. Que único. Só as análises que só o Cristiano Fiore é capaz de fazer. E a última meta, que é aquela meta da zoeira, né? Que a gente sabe que não vai chegar, que seria se a gente tivesse por um ano R$20.000 todo mês. A gente pagaria um retiro para as pessoas virem. Vocês teriam que pagar só a locomoção até Curitiba, mas a gente ia pegar um lugar, ter comida, final de semana pra galera. Essa já existe há um tempão, mas a gente é realista e sabe que não vai acontecer só pela zoeira. Mas se acontecesse, vai que alguém é premiado na Mega Sena e fala vou bancar um ano. Daí só pra ver. Daí vai acontecer, a gente vai cumprir, né? Tem que honrar o que foi dito. Então tem ali, você que tá querendo saber mais, entra no Padrim lá, padrim.com.br/crentaços ou patreon.com/crentaços. Lá tem certinho explicando essas metas, explica as recompensas certinho. E se tiver dúvida, procura no Facebook, lá o Crentaços, a página, deixa uma mensagem, manda e-mail para crentaços@gmail.com, Twitter @crentaços, Instagram @crentaços. Pode mandar por qualquer um desses lugares que a gente responde. E mesmo no nosso perfil também, né? Quem segue a gente no nosso perfil, a gente responde também, não tem problema. Exatamente, mas você pode seguir independente de ter dúvidas ou não. Pode seguir só pra xingar a gente, pra falar mal, pra dar RT, pra elogiar, pra só seguir, só ficar lendo mesmo, sem comentar, sem a gente saber que você existe, também tá permitido. Tá aí as redes sociais, não gravou de cabeça, não tá afim, tá com preguiça de voltar pra anotar, pra decorar, tem no post também. No post tá facinho de achar. Tudo linkado. E é isso, o programa de hoje aí, ó, você que já ouviu a abertura, Melhoranza, né? Assim como o Homem-Aranha voltou para a Marvel, voltou para a Marvel ali, né? Fez participação com aquela mãozinha da Marvel, o Melhoranza voltou pro Crentaço. Eu prometi no Twitter a voz mais sensacional da podosfera no Crentaços. E as pessoas vieram com nomes que eu dei risada. É esse, gente. Não há voz mais sensacional do que a voz do Melhoranza falando sensacional. Então, divirtam-se com o programa. Melhoranza Homecoming. A Crentaços Produções Subversivas apresenta Podcrente, o podcast do blog dos Crentaços. Olá pessoal, nós estamos no Podcrente de número 61 e como vocês já sabem agora com uma nova formatação no blog dos Crentaços e vocês já ouviram a apresentação dos convidados que estão aqui, então sim, eu prometi no Twitter e consegui a voz mais sensacional da podosfera de volta no Podcrente, que é o senhor Alexandre Melhoranza. Pô, pra mim é um prazer sensacional, mas assim você me deixa encabulado, né, Tamires? Mas pra mim assim é poder participar aqui de novo do Podcrente é uma experiência assim extraordinária, sensacional, né, para recuperar meu bordão. E assim, eu me sinto de casa já, né? Então, desculpa já sair invadindo assim, mas é o retorno ao lar. Seja muito bem-vindo. E temos a Bianca e o Maicon, que estão gravando pela primeira vez um Podcrente, não é mesmo? A primeira vez aqui, é um prazer estar com vocês. Então... Também estou muito feliz de estar aqui, gente. Obrigada pelo convite. Que isso. E estamos eu e o Jonathan, meu bem. Se quiser dar oi.
Olá, tudo bom? Tudo certo com vocês? E vai ser nesse clima, a gente não sabe, tipo, o Cristiano não está, quem será o host? A gente não sabe, eu acho que vai ser meio, cada um programa vai ser sei lá, pode ser outras pessoas, a gente não sabe ainda, então vai sendo assim, vai se adaptando aí. A gente vai mudar, como a gente já disse, porque a gente é diferente de ter o Cristiano e o Mário na dinâmica junto, mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor. E no programa de hoje, então, nós trouxemos a proposta de primeiro programa do ano, a gente discutir sobre devocional, sobre a prática devocional, sobre esse momento, sobre como fazer e afins. E a gente trouxe essas pessoas para falar sobre experiências pessoais, sobre como o que já leu, já estudou sobre. Então temos um pastor e pessoas leigas falando das suas próprias experiências hoje. Algum de vocês quer começar a falar o que entende, o que significa essa prática de devocional? Como que você compreende ou sabe a origem da prática e tudo mais? Bom, antes de tudo, vai ser meio óbvio falar isso, né? Mas nada melhor do que começar com o óbvio também. Devocional vem de devoção, né? E devocional é você demonstrar devoção, sei lá, admiração por alguma coisa, mas normalmente esse termo devocional está mais relacionado com os aspectos religiosos, né? E aí, sobretudo, para nós que estamos inseridos nesse ambiente de igreja, de comunidade religiosa, a devocional passa a ser, sei lá, um período de tempo que uma pessoa que você separa para se dedicar a Deus, né? E aí, neste pequeno tempo, você, geralmente eu digo pequeno tempo porque é raro você encontrar uma pessoa que faz um grande momento de devocional, né? Então, nesse tempo, você faz uma oração, uma leitura da Bíblia e, para aqueles que são mais dotados, cantam e tocam, né? Basicamente é isso. Então, eu tava dando uma olhadinha e eu fiquei, tipo, aquele cara algumas coisas. Tipo, é claro que, por exemplo, a questão do devocional para outros pessoas de outros credos diferentes do nosso, protestante, é comum, por exemplo. Inclusive tem um livro do Papa com meditações diárias para uma vida com Deus. É um livro do Papa Francisco. Mas eu vi umas paradas muito estranhas, cara. Uns negócios de yoga, devocional de yoga, umas coisas assim que, tipo, eu fiquei... Caraca, eles falam que não tem essa veia com algo espiritual, né? Mas eu achei bem interessante isso, tipo, de ter outros segmentos que não sejam basicamente religiosos, que tenham essa prática do devocional. Achei bem diferente. Mas do que você pesquisou, você achou com esse termo mesmo? Eles chegam a usar esse termo? Eles chegam a usar esse termo, cara. Eles chegam a usar esse termo de devocional. Eu achei bem interessante, cara. Eu acho que deve cair naquela parte lá da devoção por alguma coisa, admiração por alguém. É a mesma coisa, eu sou devotado, eu devotei a minha vida ao Elvis Presley, sei lá. Né? Deve ser mais ou menos. É mais ou menos. É assim, tipo, tinha um pedaço do livro, só eu dei uma lida rapidinho, mas era mais ou menos nesse sentido mesmo. Então é uma devocional cultural e não uma devocional religiosa. Exato. Interessante. Eu até tentei procurar se eu achava algum registro, algo que apontasse da onde surgiu essa prática da forma que a gente entende, né? Igual ele falou de ser um tempo separado do dia, quer seja para leitura, para oração, para alguma outra prática assim. Eu particularmente não achei nada que traga o registro falando, começou... sei lá, tal pessoa sugeriu, começou essa prática, tal grupo religioso. Não achei nada específico. Vocês sabem se existe algo que então, eu arriscaria dizer, Jonatas, o seguinte.
claro, né, vamos guardar aí as devidas proporções históricas, né, mas o povo de Israel, antes do exílio babilônico, o estilo religioso deles, né, a prática religiosa, ela era fundamentada em ações sacrificiais, certo? Então você tinha todo o aparato dos sacerdotes, o altar, oferta para isso, oferta para aquilo, né? Então tinha toda uma estrutura para suportar essa questão dos sacrifícios, né? Aí vem o período do exílio, eles não têm mais o templo foi destruído. Em alguns manuscritos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que a gente chama aí de manuscritos do Mar Morto ou da comunidade de Qumran, a gente começa a ver uma transição teológica deles. Por quê? Eles não tinham mais sacrifícios, não tinham mais sacerdotes, não tinham mais templo, não tinham mais ofertas. Ora, como é que a gente vai fazer para continuar mantendo a nossa tradição religiosa? Como é que a gente vai fazer agora para manter contato com este Deus e tudo mais, se nós não temos mais os meios para a nossa prática religiosa? Sabe o que começou a acontecer? A leitura da Torá e as orações, elas substituíram o sacrifício. Então, na verdade, o sacrifício ele passou a ser as orações. E a leitura da Torá, que já começa ali com Esdras, né? Quando ele faz aquela leitura pública e tudo mais, né? Eu creio que seja o livro de Deuteronômio, mas há controvérsias, reconheço. Você começa a ver já uma mudança. Então, o costume da devocional de leitura das escrituras e oração, ao meu ver, mas isso pode ser discutido, claro, não estou nem falando academicamente aqui, tá? Mas aí a gente já começa a ver o desenhar da nossa devocional hoje, que se resume, né, entre tantos modelos, né, mas se resume o quê? A leitura da Bíblia e oração, né? Então já nessa transição do povo no exílio, então veja, né, fora da própria terra deles, a gente começa a ver uma transição de costumes e uma transição teológica, porque já não é mais o sacrifício de um animal, era a oração feita a Deus, era a leitura da Torá, né? Eu dei uma boa pesquisada, fui fundo no Google, mas tipo, não achei nada específico, assim, ninguém afirmando nada, né? Então nem eu tô afirmando nada aqui, ok? Tipo, foi assim, né? Tipo, não, foi assim que aconteceu. Não, mas faz sentido, pelo menos da nossa realidade de devocional, né? Sim, justamente. Faz todo sentido, sim. É o que mais, é o que eu vejo que mais se aproxima. Claro que eu não imagino os judeus no exílio falando, pessoas, são 6 da manhã, antes da gente começar as nossas atividades, façamos o nosso devocional. Obviamente. Tinha, sei lá, o livretinho Maná diário. Então, não tinha. Mas depois até, claro, a igreja cristã rapidamente absorveu esse costume, né? Mesmo porque a igreja cristã, os primeiros cristãos eram judeus, né? E aí, claro, a gente começa a ver isso desde muito cedo na igreja, por exemplo, sem querer forçar a coisa aqui, mas eu vejo um exemplo, sei lá, em 2 Timóteo capítulo 3, né? Quando Paulo escreve para Timóteo, falando assim, você tem que permanecer naquilo que você aprendeu, né? Você ficou sabendo de tudo, você aprendeu bastante coisa desde quando você era um menininho, você sabe que ele chama ali de Sagradas Escrituras, né? E aí depois ele continua, né? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Claro, ali Paulo não está falando do Novo Testamento, Paulo está falando do Antigo Testamento. Mas, desde menino, ele conhece as Sagradas Escrituras. Quer dizer, então desde menino, ele lia as Escrituras de alguma maneira. Então, assim, claro, não é um texto que diz pra gente, olha aí o modelo de uma devocional, mas também cola um pouco com aquilo que a gente está querendo mostrar aqui.
desde a igreja primitiva, que carta de Timóteo, a gente tá falando que anos 62, 63, né? Então já se tinha esse costume desde menino, de ler as Sagradas Escrituras. Então o negócio que começou lá no exílio, continuou, né? Passou por todo o período lá grego, atingiu o período romano. Então você vê um costume que ficou, né, de ler as Sagradas Escrituras. Eu penso que o texto que me vem à cabeça quando alguém fala de devocional é aquele super clichê de Josué 1:8, que provavelmente até tá um pouco fora do contexto, né, do que seria uma devocional nos moldes que a gente faz ou conhece, enfim, né? Mas eu lembro muito desse versículo, acho que, assim, provavelmente todos os livros de devocional que eu ganhei, todas as bíblias que eu ganhei também, e geralmente dos meus pais, geralmente vinham com: medita nesse livro no dia e de noite, né? Tenha cuidado de fazer tudo que tá escrito nele e tal. Então, acho que Josué 1:8 é sempre o texto bíblico que eu sempre lembro quando alguém fala de devocional, porque sempre veio meio acompanhada, né? Não sei se dá pra dizer que tá fora do contexto. Eu que poderia dizer, mas... Não nos moldes que a gente pensa, eu acho, de devocional. Hoje em dia, né? Moldes modernos de devocional. Né? Não, qualquer coisa que a gente pegar na Bíblia, não vai colar exatamente nos nossos moldes, exatamente. Mas essa questão de medita nela dia e noite, sim, exatamente. A Bíblia incentiva, né? Incentiva, nos encoraja a esta ação, né? Sim, não só, né? Porque pelo menos nessa palavra que é usada em português, não é só a noção de saber de cor, né? Porque os judeus tinham que decorar, não sei se já era um costume antigo de ter que decorar algum tanto de versículos lá e livros, mas é haver o ato de meditar, né? O ato de se pensar no que você está lendo, no que você aprende a partir do livro da lei. Então é um movimento ativo também, né? O meditar de profundidade também, né? Sim. Não, mas é justamente esse é o ponto, Tamires. Esse é o ponto, né? Por quê? Pro hebreu, o conhecimento ele nunca é intelectual. Não existe na teologia hebraica, se a gente pode dizer assim, na concepção hebraica, um conhecimento intelectual. Tudo no Antigo Testamento, já que a gente está falando dessa origem judaica, né? Tudo no Antigo Testamento que é relacionado a conhecimento é um conhecimento prático. Não existe essa questão de eu sei de cor as doutrinas da graça. Vamos pegar aí nos reformados, né? Mesmo porque eu me considero, eu conheço de cor as doutrinas da graça. Tudo bem, mas o que você faz com isso na prática, né? Para o judeu, não. Né? Não existe essa questão de um conhecimento intelectual. Eu sei toda a Torá de cor. Isso não existe. Você sabe a Torá de cor a partir do momento que você pratica. Mesmo que você saiba ela de cor, mas não pratica, você não sabe a Torá. Essa é a questão. E aí que tá, né? Aí eu lembro até um pouco de Oséias, aí vocês me param aqui para não fugir do assunto. Quando ele diz: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Mas não é um conhecimento só intelectual. O povo parou de fazer o que era certo. Percebe? Então essa questão da devocional, ela cola bem com essa concepção judaica da coisa. Uma devocional, a devocional que não transforma a vida, só foi uma leitura. Aí, em vez de ler a Bíblia, você podia ler qualquer outra coisa, o horóscopo, por exemplo. Mas é exatamente isso. Exato isso. Então, assim, a questão da devocional, da devoção, é justamente essa. É a transformação que isso causa em você. E isso é puramente hebraico, né? E aí é que tá, isso, ao meu ver, se adapta bem já com essa origem judaica da coisa. É legal pensar ela de maneira mais profunda, né? Não só como um momento que você para, mas o ato de continuar refletindo sobre isso depois, né? De continuar colocando isso na sua vida depois, assim. Não tem que ser um momento fechado, né? Ela tem que ser o primeiro passo para dali em diante, assim. Mas exatamente. Senão a gente cai na caixinha de promessas lá.
Por isso que eu não queria nem falar da caixinha de promessas. De propósito. A caixinha de promessas pode ser uma devocional? Essa pergunta. Então, pelo que a gente por isso que eu falei do horóscopo. Pode falar, aqui não tem problema, a gente fala. Porra, eu lembro eu já ganhei uma caixinha de promessa que era um chaveirinho assim. Só que era tão a promessa mesmo, que era pequeno. E olha que assim, eu não tenho muito problema de visão, mas não era possível ler, era muito pequeno o versículo. Cara, Era uma caixinha mesmo, né? Literalmente. Minha mãe sempre teve a tal da caixinha de promessa em casa, cara. Eu tava lá, né? Trazendo pro Novo Testamento, a gente foi falar o Milionário falou no início, né? Sabe que normalmente no devocional você vai ler a Bíblia e você vai orar. E na questão da oração tem vários textos que Jesus se retira pra orar. Não sei se... Exatamente. Por exemplo, Marcos 1,35, né? Que ele fala de madrugada, no meio da escuridão, Jesus levantou-se, saiu de casa, retirou-se para o deserto, onde ficou orando. No lado da oração tem N versículos que mostram Jesus se retirando para orar, né? O que é um excelente exemplo de devocional, exatamente. E fazer isso sozinho, né? Eu acho que essa é uma característica de Jesus. E depois, quando ele vai ensinar, né? Eu acho que Mateus 6, né? Que ele fala pra você fechar a porta do teu quarto, né? E ficar lá e fazer isso você, né? Por você. E eu acho que muito no cristianismo, das dinâmicas do cristianismo, são realmente dinâmicas, né? São em comunidade. A gente precisa da comunhão para ser cristão, né? Não existe ser cristão sozinho, né? Exato. E pelo menos eu vejo assim, né? Mas o que eu vejo da devocional é que ela é uma prática que ela é para ser sozinha, é para é para você refletir. E é claro que é muito legal, por exemplo, casais que fazem devocionais juntos e tal. Eu não tenho essa experiência, tudo mais. Eu até ouvi o podcast que a Tamires e o Jonathan gravaram sobre o livro do C.S. Lewis, né, o Ano com C.S. Lewis. Achei muito legal essa dinâmica de fazer sozinho e depois conversar sobre, né? E acho que porque a devocional pra mim tem muito isso, assim, não que a devocional não possa ser feita em conjunto ou enfim, depois eu vou contar umas experiências dos meus pais comigo e tal, de fazer devocional, mas eu acho que tem, assim, acho que precisa ter um momento seu com Deus que você vai pensar e vai refletir sozinho, assim, sabe? Então eu vejo essa característica muito também quando Jesus fala, né, pra gente fechar no quarto e ser a gente com Deus, né? Digamos que isso que a Bianca falou é realmente muito, muito importante, porque por mais que a gente tenha essa vida comunitária, e devemos ter, eu sou da mesma opinião que ela, né, não dá pra ser igreja meio que separado, né? Isso, sei lá, não existe. Eu, pelo menos, biblicamente falando, é meio difícil de sustentar essa ideia. Mas é verdade que a nossa relação com Deus, ela passa por esse viés da nossa individualidade com Deus. Nós adoramos em comunidade, nós servimos em comunidade, mas nós temos um relacionamento com Deus também individual, que é por onde passa a nossa devocional. Isso não quer dizer, obviamente, que nós temos um relacionamento com Deus apenas no período da nossa devocional, né? Que também fique bem claro, né? Agora vou ter um relacionamento com Deus, né? Então farei minha devocional e depois está fora, né? Depois a gente vai viver a vida. Jesus já tinha deixado claro no Sermão do Monte, e inclusive esse texto citado pela Bianca faz parte, né, do Sermão do Monte. Você vai, entra no seu quarto secreto, né, e ora você e Deus, né? E no Sermão do Monte, Jesus ele diz que a nossa vida inteira ela está nesse âmbito do relacionamento com Deus. Qualquer coisa que a gente fizer, depois Paulo expande um pouco essa questão, né? O que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Por que façam para a glória de Deus? Porque nós estamos continuamente diante de Deus. Mas claro que estar continuamente diante de Deus, nós não temos como estar continuamente lendo a Bíblia ou estando continuamente orando ativamente. Então, nessa devocional, nós temos a oportunidade de desenvolver um pouco mais profundamente essa nossa relação com Deus.
né? Mesmo porque se a gente não ler, não orar, como é que a gente vai viver em comunhão com Deus o resto do tempo que nos resta? E é interessante isso que você falou, porque é uma dinâmica que eu entendo do cristianismo particularmente, que uma coisa reflete na outra, né? A vida individual, né? Esse exercício individual da devocional, por exemplo, que a gente está falando, reflete na vida em comunidade também. Exato. E vice-versa. Eu tava falando, acho que semana passada, ou esses dias atrás com um amigo, e conversando, falando, já pensou que o louco que seria se todo mundo se enchesse durante a semana e fosse pro culto? E não fosse ao contrário, o pessoal vai lá e tipo, passa a semana inteira nem aí chega lá e agora eu vou pro culto. Eu acho que a vida em comunidade seria muito mais fácil e muito mais diferente. Com certeza. Sensacional, Michael. Inclusive, quando sou eu que faço a abertura dos cultos lá aqui na nossa igreja, eu costumo, porque assim, cada domingo é um diferente, né, que faz a abertura, né? Então, quando sou eu tenho sempre o costume de dizer assim, né? Bem-vindo a todos, um bom dia, graça e paz, né? E nós vamos continuar o nosso culto desta manhã orando, vamos continuar no nosso culto dessa manhã cantando o hino número tal, né? E aí no começo as pessoas, eu vi, né, que alguns olharam com a cara meio assim, né? Como assim continuar o culto? Será que eu cheguei tão atrasado? Porque ele acabou de subir lá no púlpito. Aí eu vi que alguns fizeram isso, né? E eu fiz de propósito, né? Aí eu falei exatamente essa ideia aí, Michael. Nós vamos continuar o culto porque hoje nós estamos aqui de manhã, neste horário e nesse local, para adorarmos em comunidade. Porque durante a semana nós já tivemos o nosso culto, que é a nossa vida lá fora. A maneira como nós nos comportamos com os vizinhos, com a família, no trabalho, como nós levamos a nossa vida, já é o nosso culto. E agora nós estamos aqui, reunidos aqui, domingo, 10 da manhã, nessa rua aqui, para continuar cultuando, mas dessa vez juntos em comunidade. Aí o pessoal... É engraçado ver essa cara de agora faz sentido. Então, puxa vida, é mesmo, faz sentido. Esse dia foi louco. Entrando especificamente numa coisa que a gente já começou a falar, mas o que vocês acham? Quais os fatores que são importantes, que fazem uma devocional ser importante? A gente já falou um pouco sobre isso, mas, sabe, por que tem que ser valorizado esse tempo que a gente tira para ter esse momento, sabe? Em primeiro lugar, retomando um pouco até a questão do Sermão do Monte, a ideia geral ali, que Jesus passa, Mateus 5, 6 e 7, qual que é, ao meu ver? Nós estamos diante de um Deus santo. Uma ideia, inclusive, retomada do Antigo Testamento. Estamos diante do Deus santo e somos pecadores. Então somos pecadores diante de um Deus santo. Então há um conflito, há um choque, há uma palavra que eu gosto de usar muito. Existe uma tensão nesse caso, né? Porque são pecadores finitos, limitados, diante de Deus santo, infinito e limitado, né? Então tem aí uma diferença substancial, né? E a devocional, ela nos permite avaliar essa situação. Ela nos permite, digamos, medir essa tensão, né? Porque num culto comunitário, tudo bem, podemos ser levados a isso, tem a questão comunitária, né, a influência de uns sobre os outros, isso é bom também, mas também a nossa questão individual. Será que nós reconhecemos isso? Nós somos capazes de realmente nos dar conta de que somos pecadores diante de um Deus santo? A devocional nos ajuda com isso, né? Avaliar quem Deus é, quem nós somos e a que
ponto da nossa relação nós estamos aí com Deus. Esse é um dos pontos que eu acho que a devocional é importante. Eu acho que a devocional também é muito, muito interessante, não só que nem até puxando o que o Miranda estava falando sobre você se reconhecer, né, reconhecer pecador diante de um Deus Santo. Acho que tem muito, é quase, pra mim assim, é quase terapêutico assim fazer a devocional, porque você separar esse momento para você meditar não só sobre a palavra de Deus, mas sobre como isso afeta a tua vida e como afeta o teu dia a dia, faz com que você se conheça, né? Você saber as suas fraquezas, suas fraquezas tanto espirituais, mas também psicológicas, onde que pega ali pra você, onde que também talvez você possa estar ajudando outras pessoas, onde você possa estar tá mudando, tá melhorando. Então, uma coisa assim que eu acho muito interessante da devocional é que ela se mostra muito difícil, né? Eu acho que ela é uma das práticas difíceis porque tempo é a nossa moeda, né? Principalmente hoje em dia. Então, acho assim muito complicado quando as pessoas julgam muito assim, né? A questão de, você fazer aquela chantagem, né? Assim, nossa, mas você assistiu uma série de 1 hora e você não tem 1 hora pra parar e ler a Bíblia. E assim, eu acho que é complicado você colocar esses pesos, né? Mas a questão da devocional pra mim, que eu acho que é muito mais importante, é que basta você experimentar pra você ver o quanto ela faz diferença na vida. E quando você deixa de fazer a devocional, você sente um buraco ali no seu dia, você sente uma falta de alguma coisa, um dia mais pesado. E eu digo isso porque no começo do ano, começo de 2017, eu passei por um evento de 19 dias, onde a gente fazia a prática do silêncio reflexivo todos os dias. Então é tipo um acampamento, tipo um retiro, digamos assim. E todos os dias a gente fazia o silêncio reflexivo e o silêncio reflexivo vinha com tipo uma devocional também pra gente fazer. Então você lia e ficava em silêncio, orava e pensava sobre aquilo, né? Não é uma meditação, né? É um silêncio reflexivo mesmo, pra você pensar. E quando eu voltei pra minha rotina normal, digamos assim, que eu não tinha essa 1 hora pra ficar em silêncio, né? Isso fez um buraco muito grande que até me deixou um pouco deprimida, assim, alguns dias. Porque eu sentia falta desse momento dedicado a pensar e meditar mesmo, fazer esse exercício de meditação no sentido de reflexão, né? Então, eu acho que apesar de ser uma coisa difícil, fica o incentivo de que é só você experimentar que aquilo se torna importante para você, porque é difícil, como eu falei com o tempo, a gente todo momento lembrar que nós temos uma linha de vida, que nós temos um propósito, um sentido, um objetivo. É muito fácil ser levado pela rotina, ser engolido pela rotina, pelos compromissos, pelas ideais e pelas informações, assim. Mas quando você tem aquela rotina, já dentro dela, um momento para você parar e pensar, você não é engolido por ela. É quase subversivo nesse mundo você parar para refletir todos os dias e você não ser engolido pelos dias, né? Não ser engolido pelas coisas do dia. Então, pra mim, assim, chega até a ser um ato de resistência você conseguir fazer isso, assim, você conseguir parar e dar a devida importância para esse momento, né, na sua vida. Então, para mim é muito importante a devocional para me conhecer e também para não ser engolida pela rotina do dia a dia e tal. Eu lido com ansiedade e para mim é muito importante esse momento porque me faz refletir, me faz parar, me faz respirar. Então é realmente terapêutico assim para mim até a questão da devocional. Aí, ó, dá tema até de estudo, hein? A devocional como resistência temporal. Mais um mestrado, doutorado em teologia aí. Santo Deus, não, muito obrigado. Ai. E você, Maicon, quer falar alguma coisa? Então, para mim, a questão da devocional claro que existem vários fatores, mas para mim, você conhecer mais a Cristo e você ter um relacionamento mais estreito com Ele, para mim, é a chave. Porque, por exemplo, eu posso muito bem fácil chegar pro Jonathan e segura segura minha carteira aí pra você, porque eu conheço ele, eu confio nele. Então, isso ajuda na questão a minha fé aumentar, porque quanto mais eu conhecer a Cristo, mais eu vou confiar nele, porque, tipo, a confiança é o resultado, né? Mas a base é o conhecimento, é você conhecer ele. Tanto que a Bíblia fala que a fé vem, né, pelo ouvir da palavra. Então,
o devocional pra mim, tipo, teve uma época que eu tava, tipo, numa bad vibe violenta uns anos atrás. E, tipo, tava mais pra lá do que pra cá. E aí eu falei, não, cara, deve... Tipo, minha fé tava lá embaixo, tipo, não tinha vontade de nada. Eu falei, não, mas peraí, vamos ver. E aí, e através do devocional, de começar a fazer o devocional, no início era uma tristeza, cara. E pra mim não é questão de falta de tempo, né? Eu sou músico, então, né? Como alguns dizem, músico não é nem profissão. Mas Músico não trabalha também? Músico não trabalha, pastor? né? Ah, tá. Eu tenho tempo pra isso. Então, pra mim, não era nem a questão do tempo, era a questão do desânimo mesmo, sabe? E aí foi indo, e o devocional me ajudou muito, 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 muito. Então, eu, mais ou menos por essa linha, assim, tipo, da questão da fé e tal, pra mim, o devocional foi muito importante. O hábito, né, de fazer todo dia. E como músico, você recuperou o ritmo, então? Como músico... Ok. Ok. Fala como se estivesse sério o negócio. Né? Então, é muito engraçado como as relações são próximas com a devocional, mas ao mesmo tempo elas às vezes partem de fatores diferentes, assim. Pra mim, eu acho, sei lá, eu me acho até certo ponto organizado de rotina, assim. Eu preciso de uma rotina, de marcar tudo que eu preciso fazer no dia e tudo mais. E eu acho que a devocional, pra mim, foi importante encaixar nisso, assim. E eu acho que ela tem essa característica. Só que daí é aquele esquema, né? Às vezes você listar demais o que você faz do dia, você fica um tempo ponderando aonde que dá pra entrar certinho e meio querer fazer alguma coisa meio cronometrada e não é pra ser assim, né? Eu acho que é importante uma regularidade ali, de você ter noção de quanto tempo você vai poder dispensar. No começo vai ser menos, depois talvez vai aumentando. Mas ela foi importante no regrar do meu dia, assim. Eu tento, por exemplo, fazia um bom tempo que eu não tinha uma regra, não conseguia fazer uma devocional mais certinha. Esse ano agora, essa que a gente fez, citou no Da Prateleira do C.S. Lewis, foi eu que consegui fazer mais certinho. Eu tinha começado anteriormente fazendo aquele esquema de plano de leitura anual da Bíblia lá. Fazia um bom tempo que eu não tinha feito, eu fiz, mas depois eu comento mais dele. Daí nesse ano com a devocional do Lewis, foi mais exigido dessa parte da devocional de ler um texto, né? Embora essa devocional do Lewis não é o padrão de ter um versículo base ali, é mais o recorte do texto do Lewis, mas através dela refletir. E eu tentei sempre que possível fazer no começo do dia. Ou antes de sair pro trabalho, eu tentava ler, ou quando eu chegava no trabalho, eu tentava ser a primeira coisa que eu lia. Era ela pra mim surgir efeito dessa forma, de eu conseguir refletir ao longo do dia daí em cima daquilo que eu li. Então é interessante, igual a Bianca tinha a experiência dela pra ela, da questão do tempo, ela acabava sendo um refúgio, a devocional. Pro Maicon também tem dessa forma, essa aplicação daí na vida em comunidade, e eu vi dessa forma mais diária mesmo, de pegar aquilo que eu li no dia e aplicar ao longo daquele dia, tentar ficar pensando nela ao longo do dia. Acho que eu também acabo indo por esse padrão do Jonathan, assim, de não conseguia ler sempre de manhã, porque de manhã eu não funciono muito bem, então eu não lia de manhã cedo, mas acho que a importância é essa, né, é tirar esse tempo mesmo, assim como todos vocês já falaram, porque a gente acaba, o que a Bianca falou faz muito sentido pra mim, assim, de tentar evitar de ser engolido, assim, pela vida, pelo dia, pela correria, porque é muito fácil cair nisso, assim. Eu sou uma pessoa também que sempre estou pensando em outra coisa e a ansiedade realmente é uma praga na nossa vida, mas então de ter esse momento e tentar respirar, assim, de ser um momento de respiro, um momento de silêncio e de paz, assim, né? Porque a gente você não consegue pensar a fundo e, de fato, sabe, refletir sobre algo se você não se dedica e não se esforça a entrar em paz. Então, dá mudo em todas as outras vozes da cabeça e ouvir só aquilo que importa no momento, né?
É uma coisa que é até um exercício para quem realmente tem esse tipo de problema de lidar com ansiedade, de como que eu vou me controlar por alguns instantes para conseguir ouvir uma única voz na minha cabeça e não as 20 que existem com frequência falando 1000 coisas de daqui 2 anos e afins, né? Então é um pouco da gente até um exercício de não no sentido místico, né, mas no sentido físico mesmo, de você parar e forçar o seu corpo e o seu cérebro a focarem em uma única coisa, assim. Pra mim funciona muito como isso também, assim, dessa forma. Agora, uma coisa bem interessante nisso é o seguinte: aqui na França, agora, como pastor de uma igreja, então, entre várias atividades de visita, ligações, e-mails, parte administrativa, tem também a questão de fazer as pregações e fazer os estudos bíblicos, né? Então, quer dizer, digamos que eu tô sempre, não tem um dia, e meu doutorado ainda, apesar de ser em história, eu mexo com textos do Antigo Testamento e textos do manuscritos de Qumran. Então, quer dizer, seja academicamente, seja na igreja, eu tô sempre, todos os dias, não tem um dia que eu não esteja em contato com o texto bíblico para fazer pregação, estudo ou doutorado. Mas que coisa interessante, né? É completa e totalmente diferente de uma devocional. Essa meditação, esse pensar em alguma coisa, né? Pensar como é que está a minha vida e tudo mais, é completamente diferente, né? Porque ali eu estou pensando num texto para a comunidade. Qual a necessidade da igreja? Claro, eu me incluo porque, né, faço parte da igreja, mas é diferente. Ou um estudo bíblico. Vamos fazer um estudo bíblico aqui e tal, né? Inclusive passamos 2 anos inteiros estudando o Sermão do Monte verso a verso. Mas é completamente diferente de eu pegar um texto da Bíblia por, sei lá, 10, 15 minutos e meditar sobre isso e fazer uma oração e pensar em mim, eu e esse relacionamento com Deus, só eu e Deus, né? Então, o fato de eu estar em contato, e eu só me dei conta disso vivendo isso. Porque, assim, nem sempre eu consigo um bom momento de devocional. Olha só que coisa embaraçosa até, né? Estranha, né? Não, porque realmente... mas e às vezes eu me pego pensando assim, né? Não, mas eu tô fazendo essa pregação assim, então tá bom, né? Já estou meditando profundamente, tô vendo até grego, hebraico, sei lá o que, contexto literário, histórico, escambau todo, né? Mas é diferente, porque eu não estou pensando nessa relação minha com Deus, essa relação pessoal minha com Deus, né? É completamente diferente. Então, assim, o fato de estar o dia inteiro, a semana inteira, o dia todo dia, em contato com o texto bíblico, não significa necessariamente que nós temos uma boa relação ou uma relação de intimidade com Deus. Porque isso passa, ao meu ver, pela devocional. Então tem essa questão também, porque alguém poderia, né, até questionar, né? Mas, né, os pastores, eles estão mais privilegiados nessa questão de devocional, porque estão sempre em contato com a Bíblia, tá? Mas são aproximações diferentes. Então vou fazer fazer uma analogia aí para exemplificar, talvez seja burra, mas talvez faça sentido. Você é como se fosse um cozinheiro. Você tá, quando você está preparando o sermão, você está preparando um jantar para as outras pessoas. A devocional é o seu momento de comer. Boa, sim. Embora eu depois também possa aproveitar o momento do jantar com a comunidade, né? Mas é diferente ter o meu momento com Deus. Né? Então, o fato de estar em constante contato, né, a lógica da coisa é essa. O fato de estar em
em constante contato com o texto bíblico não significa necessariamente uma devocional nesse padrão, nesse objetivo de nutrir o nosso relacionamento com Deus. Até porque a leitura da Bíblia pode ser feita com princípios acadêmicos, né? Uma pessoa, sei lá, ela é ateu, a pessoa é ateu e está estudando a Bíblia de alguma forma qualquer. Exato. Como objeto, né? Como fonte de estudo. Então, a leitura dela não significa reflexão, essa reflexão de fé mesmo, né? Reflexão de fé, exatamente. Eu quis justamente fazer essa distinção, essa explicação, justamente para mostrar que não é a quantidade de vezes que nós, ou a quantidade assim, tanto volume. Em números, o volume, ou mesmo, eu peguei na Bíblia 15 vezes nessa semana, olha como eu sou santo. Isso não quer dizer nada. Sim. A questão da devocional aqui é como o seu relacionamento íntimo, pessoal com Deus. Essa é a questão. Da mesma forma, sei lá, né? Outro exemplo que talvez seja bobo, mas como a gente tá gravando aqui um podcast com esse tema, não substitui a nossa vida em comunidade, entendeu? Exatamente. Sim, estamos falando de coisas pertinentes, estamos citando textos bíblicos, estamos falando da vida de fé, mas não significa que aqui somos uma verdadeira comunidade agora, neste momento. Podemos até ser, mas uma coisa não substitui a outra. Essa é a questão. Quero aprender a orar. Quero aprender a orar. Para vocês acham que existe um único padrão de devocional ou ela pode ser variada na forma como a gente faz? Eu acho que, não sei, talvez eu esteja generalizando, mas na minha opinião precisa ser variado, assim, pra mim, por exemplo, porque se eu passo, às vezes eu não aguento ficar um ano, que nem eu, até uma das questões que eu fiquei me perguntando depois que eu vi o podcast de vocês, eu pensei assim, nossa, será que eu aguentaria? Deve ser muito bom, porque eu não sei se eu aguentaria ficar um ano lendo o mesmo, né? Apesar que também deve ser um projeto interessante, né? Você chegar no final do ano, no final daquele período e ter terminado o livro, né? Mas eu mudo muito a minha forma, assim. Tinha uma época, inclusive, que eu gostava de ler em voz alta o texto, aí tem vezes que não, às vezes que sim, às vezes que eu uso o texto de apoio, às vezes que eu só uso a Bíblia mesmo, então eu gosto de fazer variado e eu tenho costume no ano de mudar, assim, tipo, faço 3 meses de uma forma, 6 meses de outra forma, que eu acabei de comprar um livro que é semanal, então eu acho que daí durante a semana eu faço, né, uma coisa um pouco mais simples, e daí comprei um livro semanal para ver se eu consigo terminar um projeto de um livro, porque geralmente esses planos anuais, assim, de leitura, eu acabo ficando um pouco enjoada e não termino, né, acabo não terminando. Pra mim, eu preciso que mude, assim, eu preciso que seja variado, não consigo seguir um padrãozinho, assim. Eu não tenho um padrão, assim, mas eu gosto muito, 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 muito de ligar uma musiquinha bem baixinha e ler algum livro, né? Tipo, o atual que eu tô fazendo esse devocional é o Lei, Graça e Santificação do Dr. Shedd, que é muito legal, um livro bem pequenininho, mas eu tô há um tempão já com ele porque ele tem muitas referências bíblicas, então eu chego lá, eu gosto de pegar o texto, olhar, ler, então ele acaba, embora ele seja um livro fininho, eu tô com ele aqui, inclusive, ele tem menos de 100 páginas, eu acho que tem 105 páginas. Mas como ele tem muita referência bíblica, eu paro, vou pra lá, leio, e mais ou menos é isso. Tipo, oro, leio o texto, às vezes eu pego o texto da Bíblia que eu gosto muito do livro de Neemias, gosto muito, 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 então volta e meia eu acabo parando pra ler ele de novo, acabo lendo algum outro texto assim, que eu gosto bastante, mas basicamente, e principalmente há uns 2 anos, eu tô fazendo muito com livro. Eu pego alguns livros,
E em especial esse ano foram todos do professor, do Dr. Shed. Eu li, acho que esse aqui é o quarto que eu leio nesse formato devocional no ano dele. Mas mais ou menos é isso. Ligo uma musiquinha e vou lendo. E a música, geralmente, você põe temática, solta aleatória, uma música mais tranquila? Esse que é meu ponto. Eu tenho 3 playlists de devocional. Tem uma que eu fiz inspirado no Podcrente do Músicas do Mundo que Me Edificam. Tem algumas coisas que eu gosto lá. Aí eu tenho uma outra que é só, vamos dizer assim, de crente. E eu tenho a terceira que é a mistura dos dois. Então depende da vibe. Essa semana eu escutei muito o álbum do Felipe Valente. E em especial uma música desse álbum. Inclusive, tipo, tem tudo a ver com... Pra mim tem tudo a ver com devocional, né? A música, ela fala o seguinte, então você me apareceu em livros que eu li. Então, tipo, ali ele tá falando depois ele fala num menino que sorriu pra mim, que me deu a mão pedindo pra brincar e correr sem medo de cair. Então, tão despreocupado me tornei. Então, tipo, e eu olho assim, sabe, tipo, ele fez pro filho dele, esse menino que ele fala é o filho dele, né? Eu não tenho filho, não sei como que é essa relação, tipo, na figura do pai, mas essa parte da música, então você apareceu em livros que eu li, te falei, pô, curti. E aí, então, mas é variado. Pô, às vezes rola o irmão Humberto, não sei se vocês conhecem o irmão Humberto. Eles rola bastante no meu devocional, eu gosto muito de muitas músicas que ele escreve. E eu acho, a Tamires eu sei que gosta bastante também, por causa dos programas ela falou. Então, é mais ou menos isso, cara. As músicas normalmente são mais tranquilinhas, assim, tipo, digo, em questão de ritmo. É mais ou menos isso. Mas se a gente fosse uma editora Vitória em Cristo, talvez a gente já podia estar lançando a Devocional 2018 com CDs, com a coletânea Michael Nora de músicas para músicas para o seu devocional. E a versão em francês, né? Com selo melhorância de qualidade. Tocando como que é aquela música francesa lá do How I Met Your Mother, dá pra usar pra devocional também. La Vie en Rose. Eu geralmente sigo o padrão leitura bíblica mesmo e eu faço as minhas anotações, né? Alguma coisa que me chamou mais a atenção e tudo mais. Mas geralmente eu já tentei pegar livros assim mais devocionais, mas sei lá, comigo não rola muito, não. É engraçado, eu não sei se é porque os autores que eu peguei também, não vi esse ainda do Dr. Shed, né? Uhum. Mas, sei lá, geralmente alguns autores tendem a alegorizar um pouco o texto bíblico. Uhum. Tipo, vamos ler Samuel e a batalha com Golias. E aí, esta semana ou neste dia, você está pronto para enfrentar os gigantes da sua vida. Então, sim. Uhum. Isso não... isso é uma não faz... devocional meio triunfalista, né? Então, isso não é o devocional do Lair Ribeiro, né? Então, eu fiz 4 do Dr. Shed, eles não são livros assim, específicos para devocional. Mas eu acabo pegando porque eu gosto bastante dele e tal. Tá. E aí, então eles não são específicos para o devocional. Então, tipo, esse que eu tô falando, ele fala sobre a lei, sobre a graça e sobre a santificação. E, tipo, e é pedrada pedrada nos dedos direto, né? Tanto que, ó, eu tava aberto aqui no que eu fiz hoje, ele fala sobre a santificação. Ele fala assim, ó, primeiro percebemos que o nosso progresso na santificação depende absolutamente e totalmente de Jesus Cristo. Tipo, você já começa tomando os dedos. Tipo, pode tentar fazer o que for. Mas, tipo, ele cita o texto, né? Sem mim não podeis fazer. João 15:5. Então, eles não são específicos para devocional. Eu tentei com livros para devocional, para mim não rolou. Então, são livros para a vida cristã, assim, no geral. O outro que eu fiz antes disso, que eu gostei bastante, é só sobre Filipenses. Se eu não me engano, é Alegrai-vos no Senhor, né?
É o nome esse eu conheço o livro dele, sim. Ele passa Filipenses de cabo a rabo, comentando versículo por versículo. Então eu gostei bastante disso também. Eu acho que tem agora, eu não vi ainda, mas tem aquele O Ano Inteiro, ou O Ano Todo, com John Stott, né? Me parece ser um livro de devocionais, devocional mesmo, né? Eu realmente ainda não vi. É a premissa desse do Lewis que a gente citou, assim. Ele é uma seleção de textos, né? Esse do Lewis, ele passa por vários livros diferentes do Lewis. Então, igual dezembro agora, que a gente estava fazendo, desde o início praticamente ali, ele tá em cima do mesmo, bem em cima do mesmo tema, assim. Certo. Ele tá falando bastante, que traz bem a veia do Lewis arminiano, assim, no texto, bem forte, dá pra sentir. Mas é interessante, ele tem esse recorte no outro programa, a gente comentou que ele te dá uma continuidade, às vezes você pega 4 dias, 5 dias é do mesmo tema, daí depois muda pra outro, porque daí vai passando pelos livros diferentes, né? Então eu achei bem interessante. Ela foge um pouquinho do padrão por não ter o versículo como base, né? Mas os temas são sempre abordados da visão do autor, assim. Então é interessante. Eu não sei se é um bom primeiro contato com o autor, mas se você já conhece mais ou menos como o autor pensa, é interessante. Tipo, você pegar assim, eu acho que talvez essa outra que tu citou é do John Stott, isso? Eu vi aqui, a Bíblia toda, o ano todo. É da Ultimato, né? Isso. Eu tenho uma amiga que tem e falou que é muito bom esse daí, mas a gente não tem. E daí tem um outro que a gente tem que a gente comprou numa promoção aí que teve da Ultimato, que é o com textos do Nárnia daí. É separadinho um anuário de textos com textos de todos os livros das Crônicas de Nárnia, né? Sim. Então e a gente abriu ele, porque tava fechado ainda, daí a gente limpou a estante esses dias e tirou do plástico. Aí, por exemplo, ele tem um trecho, e daí talvez seja uma devocional até legal pra fazer com criança no futuro, assim. Porque daí ele coloca, o que levou o Edmundo a tomar essa atitude? Essa atitude teve consequências positivas, sabe? Então ela tem perguntas no final, assim, e eu acho que ela, pra fazer com criança, deve ser bem interessante, assim, de direcionar a partir da literatura, você vê padrão moral, padrão de, sabe, se manter ou não no caminho da conduta correta e tal. Eu achei bem... A gente não fez ainda, tá aqui, mas parece ser interessante, assim. É uma boa proposta também. Então, eu não acho também, assim como, né, já foi falado pelos outros amigos convidados, que de um padrão, eu acho interessante, eu acho que a base tem que ser, principalmente para começo, de pegar alguma, né? Tem o todo dia, esse pão diário, que são mais... Eu não diria simples, porque vai soar como se eu estivesse diminuindo, e não é essa a intenção. Mas que parte de um princípio do versículo, né? Ser a base para devocional. Eu acho que é um bom começo, assim, é uma forma interessante para quem quer começar uma devocional. Eu fiz também, eu não sei se dá para chamar de devocional, né? Que o plano anual de leitura da Bíblia. Não sei, Emílio, o que você acha? Você acha que cabe de devocional? Pode caber, sim, por que não? Você lê um texto, você... o que eu tô querendo dizer, você tem uma meditação a Bíblia toda em um ano, sabe? Esse esquema assim. Sim, não, eu geralmente sigo esses programas, né? Mas pode se tornar uma devocional. Aí é que tá, você pode ler a Bíblia toda, porque você tem esse projeto na vida, e aí li e tá bom. Ou você lê com o sentido mesmo de absorver algum ensino naquilo. Uhum. Porque você vai trabalhar geralmente com capítulos, né? Ou com trechos grandes, né? Já não é um texto pequeno, mas pode servir como devocional sem problema. Tem uma outra que eu queria falar que eu fiz com a minha mãe quando criança, que não sei se vocês, acho que com certeza vocês conhecem, mas não sei se todo mundo tá ouvindo conhece. É muito famoso, é da editora Mundo Cristão Kids, a Bíblia das Meninas e a Bíblia dos Meninos, né? Eu não vou problematizar nada, só que porque tá, não vou problematizar, mas na verdade é muito boa.
a Bíblia. Eu não sei como é dos meninos, porque obviamente eu não tive, mas ele tem tipo uma atividade, então tem a história das mulheres, né? A atividade, e aí tem tipo um Onde Está o Wally, que você acha uma anjinha, assim, que tem nos desenhos, e depois ele tem um textinho. E aí o textinho é sempre tornando-se uma mulher de Deus. E daí tem, por exemplo, a de Débora que eu tava falando, tem uma mulher de Deus pode ser uma líder. Aí tem o textinho, e daí tem a vez da mamãe. E daí ele tem uma proposta de uma conversa para a mãe ter com a filha, e tem um versículo para lembrar, então. E o que é mais legal é que nem sempre o versículo é do texto, porque eles têm esse propósito de te dar uma, digamos assim, uma lição de moral ali, né? Um ensinamento. Então, eu lembro muito de fazer essas devocionais com a minha mãe, dela ler esse livro pra mim, e era muito legal, assim, eu acho que, e ficou marcado, assim, eu lembro dos momentos e tal, e até hoje eu ainda pego essa Bíblia e me divirto, e lembro dos desenhos, e lembro dos momentos, assim, então acho que essa também é uma devocional muito legal pra quem tem criança, né, pra fazer junto, que eu acho que é divertido. E uma outra devocional mais lúdica também, que eu também achei nos livros do meu pai, é um livro dos anos 2000, acho que 99, ou anos 2000, chama Café com Deus, é da editora Vida, e ele é aqui tá dizendo até, guia devocional para pessoas que não dispõem de muito tempo em cartoons. E então, tipo, são os cartoons engraçadinhos. Eu acho até que ele foi reeditado. O nome do cartunista é Rubinho Pirola, se não me engano. Acho que ele até foi reeditado, mas na verdade foi assim, digamos, uma apropriação do livro do meu pai. Eu tenho a versão antiga, né, dos anos 2000. Mas é muito legal, assim, porque são uns cartoons realmente cartoons, assim, né, e engraçados. Mas eles sempre te dão, assim, uma reflexão, né. Então, eu gosto muito, assim, são devocionais bem diferentes, né, que eu fiz ao longo da vida. E quando eu era adolescente, eu fiz esse Café com Deus e foi bem legal. Que interessante essa da Bíblia, e achei engraçadinho. E legal de ser, sei lá, a menina fazer com a mãe, ter um momento com a mãe, assim. Hoje em dia, eu tive uma conversa com os meus alunos, eles não têm mais momentos sozinhos com os pais. Quase todos reclamaram, sabe? E os que têm irmãos não tem, tipo, a mãe sair um dia só com um dos filhos e dar atenção só pra um dos filhos, sabe? É tipo, a gente vai almoçar no shopping no domingo e cada um vai enfiar a cara no seu celular. Então, às vezes, dentro da igreja a gente pode estar reproduzindo isso também, né? Faz o culto, sei lá, o culto do lar, vai na igreja domingo e faz um culto do lar, um culto em casa, doméstico, e não direciona, né? Não faz momentos específicos com cada um dos membros da família, assim. Então vamos para o bloco final, onde a gente tem ali para começar, né? Como que vocês acham o que vocês têm de sugestão para quem quer começar? Quem não tem esse hábito, pode ser um crente novo, pode ser um crente antigo que não tem esse hábito. Quais seriam os conselhos que vocês dão, assim, sugestões para que a pessoa consiga começar a fazer devocional, se ela está se sentindo tocada em virtude desse programa? Olha que lindo. Bom, um bom planejamento, né? Já a questão do tempo. Quanto tempo eu tenho por dia? 15 minutos? Meia hora? Uma hora? Claro, óbvio, né? Que a gente não vai separar de cada 2 horas, né? Porque 2 horas por dia... Você não vai cumprir. Exatamente, é pedir para não cumprir, né? Então, sei lá, 15 a 30 minutos por dia, né? Aí, por exemplo, sei lá, a questão do momento também. A Tamires diz que não funciona bem de manhã. Agora, o Jonathan já quer fazer logo de manhã para se ver livre. Não, mentira. Porque ele já quer logo. Olha, não Mas, vou enfim, falar que você não está faltando com a verdade. É Deus me revelando aqui. Eita Deus! A questão do lugar também, né? É importante. Não dá pra fazer, tipo... Quer dizer, às vezes até dá, né? Não sei também, mas sei lá, tem gente que tem problema se fizer num banco de uma praça,
Vai ter problema de distração com gente passando toda hora. Agora, outra pessoa pode curtir, porque vai estar ao ar livre, né? A questão do melhor lugar. E a questão do plano, né? É melhor fazer aquela leitura devocional da Bíblia inteira durante o ano? Não sei, para quem quer conhecer a Bíblia inteira, vale a pena. Mas aí tem que ser uma questão devocional, né? Porque senão só vira uma leitura bíblica. Claro, é válido também, mas tem propósito diferente, né? Isso, exatamente. Você pode ler a Bíblia inteira para ter a noção geral da coisa. Eu acho super válido. Agora, uma devocional não, uma devocional te leva a essa reflexão de você mesmo, quem é você, quem é Deus, tudo isso que foi falado nos blocos anteriores, né? Então, assim, a gente tá falando aqui de devocional. Então, se quiser ler a Bíblia toda, leia, mas, assim, leia com esse propósito, mesmo quando chegar em Levítico. E tem, viu? Mesmo chegando em Levítico, nós podemos ter uma leitura de Levítico devocional. Mesmo aquele monte de regras lá. É possível, mas são aproximações diferentes. E quem disse, não sei se o Michael, o próprio Jonatas, não me lembro, a questão de anotação, né? Anotar, assim, o que chamou mais atenção, tipo não um diário, né? Mas eu uso muito o Evernote para isso, por exemplo, né? De fazer uma anotação, né? Do que mais me chamou a atenção naquele trecho e tudo mais. Isso também é legal. São as dicas assim que me vêm à cabeça, algumas que eu anotei e algumas que eu tento seguir eu mesmo, né? Mas tipo, não é uma receita de bolo, que fique claro. Acho que outra dica pode ser pegar tema, né? Por exemplo, eu quero estudar sobre dinheiro. Aí, às vezes, tem até planos. Eu sei que no aplicativo, aquele aplicativo bem famoso da Bíblia, o YouVersion, acho que é assim, né? Ele tem uns planos temáticos, assim, tipo... Tem e que são bem interessantes até. Pois é. Mas eles têm uns temas bem interessantes. Eu até acho que eu fiz acho que sobre esperança, alguma coisa assim. Então acho que tema é legal. Principalmente, assim, se você não sabe muito bem por onde começar, ou enfim, não tem muita. Tá meio. Eu não quero chegar nesse ponto de ter que fazer devocional em Levítico, eu não sei o que eu vou tirar, né? Então, se você ainda não tá com coragem ainda de fazer isso, acho que com temática também é bem legal. Eu gosto muito de fazer com temática. Às vezes eu tô muito curiosa com alguma coisa e estudar é bem legal. O Burjac, ele fez... um tempo atrás, foi em agosto que ele começou, ele tinha lá que cadastrar numa newsletter o e-mail dele, daí eu não sei se no blog dele tá disponível, se tiver a gente coloca no link aqui. Ele tinha feito uma pesquisa entre as pessoas que são amigas, que seguiam ele, qual era o livro que as pessoas tinham mais dificuldade na Bíblia, e ganhou Levítico. E daí ele fez um plano de ele mandou acho que uns 12 e-mails analisando o Levítico ponto a ponto, assim, era um estudo do livro de Levíticos, que ele começou em agosto, acabou acho que em setembro, os e-mails dele chegaram, assim, os últimos chegaram... chegou dia 30 de setembro o último, e era analisando o livro de Levíticos, assim, e eu salvei todos eles pra ler com calma, assim, mas é bem interessante, porque ele, tipo, as pessoas se perdem, o livro que a galera dorme, que a galera pula, e aí tinha o propósito mesmo de que dá pra tirar ensinamentos do livro de Levítico. Diana, chegou na parte de analogia, anota os nomes aí pra você batizar. Tiver na dúvida, né? Mas eu acho números pior que Levítico ainda de tirar coisa. É que a gente é de humanas, né? Daí números... Aí é difícil, já tem um bloqueio, né? Ai. Não é fácil não. No site dele tem um e-book Como Ler Levítico. Depois a gente deixa o link aqui. É esse aí que eu vou indicar, então. Eu vou indicar um podcast, Ampulheta, que tem até um participante aí que deu os primeiros passos da Ampulheta aí. É verdade, é mesmo, cara. Olha. Nem lembrava mais. Vale devocional em podcast também? É uma forma aí, ó, tá vendo? Às vezes eu uso aquelas... São tipo umas
reflexõezinhas que o Ed René-Kivitz lança, que ele tá lançando sobre provérbios agora. É tipo 3 minutos, assim. Tem essa, que é mais longa, mas agora ele tá fazendo uma chamada Sobreviver, que é todos os provérbios. E daí, quer dizer, eu não sei se são todos os provérbios, mas é sobre provérbios. E aí, às vezes tipo, por exemplo, assim, acordei atrasada, não deu tempo. Daí o que eu fazia? Eu baixava no aplicativo do celular, que ele tem o feed, né, no aplicativo de podcast, e aí eu ia no ônibus escutando, e aí eu ia pensando sobre aquilo. Não é assim, né, gente? Não é pra fazer não é todos os dias que eu fazia assim. Não é aquela devocional e tal. Mas assim, pra eu não ficar também sem fazer nada naquele dia, quando eu me atrasava e não dava tempo, eu fazia aquilo, assim. Então eu ouvia, pensava sobre aquilo, abria ali no aplicativo, lia o provérbio, às vezes lia o capítulo todo, porque o bom de ônibus também é isso, né? Dá pra você otimizar o tempo. Mas aí eu li o capítulo inteiro, então assim, ajuda, né? É uma coisa, né? É um substituto ali, mas é como você disse, né? Pra não ficar sem fazer nada no dia, pra não sabe se depois quando... É um paliativo, né? É bem isso. Inclusive, esse podcast, por mais que tenha devocional no nome, ele não é uma devocional. Exatamente. Agora, Ele é 40 minutos a gente avisa. Ele é um incentivo, não uma devocional. Mas eu acho assim que vale a pena pra quem às vezes quer começar sempre. Não tenho familiaridade com. Embora você esteja escutando um podcast, né, não tenho familiaridade e tal, às vezes tecnologia. Eu acho que por site mesmo, tipo, o Pão Diário, sabe? Esses que tem. Esses devocionais mais clássicos, tipo, acho que o Cada Dia é do Hernandes Dias Lopes, né? Talvez seja um pouco chato por ser do Hernandes Dias Lopes. Mas é uma opção. Tem o Nocenaco. Na parte das indicações, não sei se a gente já tá nela ou não. Pode ir. Mas uma galera participou, inclusive eu também, de um devocional do pessoal da Igreja Luterana, chama Start para o Dia. Esse eu não conheço, hein? Esse também não conheço. Então. Não? É muito bom, uma galera bacana aí que... Eu participei em 3 edições. Eu tenho as 3 edições aqui em casa. Mas ele é esse padrão livretinho, assim? Isso, padrão, livretinho, cada dia uma devocional, e os temas são agrupados por semana. Então, por exemplo, a última vez que me convidaram, eu fiquei com a semana da reforma. E aí eu tinha que fazer uma devocional por dia em cada um dos Sola Fide, Sola Graça. Pros luterano isso, hein? Então. E aí uma outra edição também, eu fiquei com a semana de Deuteronômio. Aí eu tive que fazer os 7 dias sobre Deuteronômio. Outra pessoa fez 7 dias sobre um outro tema, entendeu? Então são subtemas dentro do mesmo livretinho e cada subtema tem a semana desse subtema. É muito interessante também a proposta, muito boa. É da editora e livraria União Cristã? Exatamente. No site deles só tem o de 2018 disponível. Então tem uma galera aí, tem o próprio Kleber, tem o Alex do BTcast, tem eu, tem um monte de gente que aí chique, a gente conhecida aí pelas interwebs. Entrou na minha lista de possibilidades para o ano que vem. Start para o dia. É muito legal. Nesse de 2018 eu não estarei, porque embora eu tive convite, não rolou. Eu simplesmente não tive tempo, mas por 3 anos eu contribuí, a galera também, galera fera, viu? Não, relevante, assim, com conteúdo, né? Não é só pra encher linguiça. Porque dá pra encher linguiça também, né? Sim. Mas é muito bom, material muito legal. Né? Inclusive a esposa do Alex, né, do BTcast, que edita e tudo mais, né? Passa por um crivo teológico, correção da redação, enfim, muito bem editado, muito bem feito, assim, eu recomendo. Tá aí, ó, você esqueça o que eu falei do Cada Dia do Hernandes Dias Lopes, substitua. Vale também.
Mas então, nessa de parte de indicação, eu não é nenhuma devocional, mas no site do Burjac é bem legal, assim. Ele tem uma série de textos de como você pode começar a ler a Bíblia. Eu não entendo... Eu ainda sou muito iniciante, ou recém-convertido, então, você vai para a primeira parte aqui, sabe? Ele vai graduando, assim, a fase de leitura da Bíblia, de como estudar, daí ele fala por que tem que ler sistematicamente o texto, que não é, vou pegar, abrir aqui, ler um capítulo qualquer e esquecer o contexto e tal. É aí que vem Levítico? Pois é. Dá um testemunho aí, Tamires, de abrir a Bíblia num texto... Olha no texto do Natal aí. Nossa, gente, nossa, foi horrível. Foi horrível. É que os meus tios, a gente passa o Natal com os meus tios, eu e o Jonathan. Aí eles são católicos não praticantes, né? Aquela coisa. O meu primo vai na pastoral, ele estuda no colégio católico, ele frequenta a pastoral do colégio, tudo, ele tem 13 anos. Mas a minha família não frequenta a igreja. Aí o meu tio, no Natal, todo o cristianismo dele aflora. E ele pede para as pessoas lerem a Bíblia. Antigamente era eu e tal, agora ele começou a pedir para esse filho dele que tem 13 anos. Agora, né? Mas, ano passado, não, foi ano retrasado, no Natal de 2015, ele deu aquela Bíblia gigante, católica, pesada, que pesa uns 8 quilos, ilustrada pro meu primo. Ele abriu, e eu não vou lembrar qual livro que era, mas ele começou... Porque daí assim, né? Abriu na caixinha de promessa ali. E ele começou a ler um texto não era desses de massacre da Bíblia do Antigo Testamento, assim, sabe? De Deus mandando matar mesmo. E daí ele leu a mesa posta pra ceia, toda a família, porque daí meu tio faz todo mundo dar a mão e não sei o quê. E ele começou a ler aquele texto de massacre do Antigo Testamento, e ele leu uns 4, 5 versículos, daí eu tive que intervir e fui tipo, muito bem, vamos orar ao Pai Nosso, porque foi meio fora do contexto essa leitura bíblica. Aí no ano seguinte eu cheguei antes, já abri a Bíblia e deixei marcadinho os textos que falavam de Jesus, que ele estava prometido, que ele ia nascer na noite de Natal, que ia ter a estrela marcando, não sei o quê. Aí eu achei um texto adequado e falei pro meu primo, falei, olha, lê esse aqui que a Tami trouxe que vai dar boa, porque foi terrível. E todo mundo com aquela cara de... A gente interrompe, mas é a leitura bíblica. Daí quem não é aquela coisa de tipo, sabe, gente que não vai muito na igreja, não. Quando tá lendo a Bíblia é um momento sagrado, você não fala nada. Foi horrível, Só não foi pior do que quando meu avô errou o Pai Nosso, assim, que teve um dos natais que meu avô errou. Ele reza muito alto, porque ele quer aparecer, e daí ele errou o Pai Nosso de maneira rude, ele pulou, tipo, uns 2 versos, assim, e daí as pessoas começaram a rir, e minha tia ficou... Eu fingi tosse e fui pra trás da pilastra, a minha tia foi acudir o peru, tipo, porque, cara, foi horrível. Foi tipo o Piazinho na TV lá. O da hóstia? O gordinho. Não, o Piazinho do Ave Maria. Lá do Ave Maria. É. Ave Maria, cheia de graça. Mas a minha indicação era o site do Burjac, então, que nem o Emílio tava falando, né? Não adianta ler a Bíblia, porque eu tô querendo saber o que tá escrito só, né? Como devocional, você tem que ter uma reflexão e tal. Então é bem legal, assim, tem bastante coisa que o Burjac colocou, ele fez todo pode dizer até um artigo, assim, o negócio é gigante, tem link para um monte de site, indicação de um monte de artigo científico e artigo utilidade pública. É bem legal, assim, e daí ele explica qual que é a diferença do plano anual de leitura, sabe? Tem plano aqui, mas para que você quer ler desse jeito? Qual que é o teu propósito? Então, é bem interessante, assim, para quem tá buscando alguma coisa direcionada à leitura bíblica mesmo, o site do Burjac fica como uma forte indicação aqui. Eu vou aproveitar me indicar o motivo pelo qual me chamaram, né, pra esse podcast. Pode. O Projeto Redomas, lá a gente fala sobre mulheres dentro do contexto cristão, né, e a gente tem toda uma ala, digamos assim, no nosso site que é sobre a Bíblia e sobre estudos bíblicos, e aí a gente trabalha com 2 tipos... Não 2 tipos, mas assim, o estudo bíblico um pouco mais livre, digamos assim, né, que a pessoa faz
da maneira com que ela acha interessante, às vezes lê o texto, escreve uma reflexão e tal, e com o estudo bíblico indutivo, que é um método que foi desenvolvido pela Antônia Leonora van der Meer. Tem o livro que ensina a fazer o estudo bíblico indutivo no site da Ultimato. Ele é um método que a gente aprende a fazer na Aliança Bíblica Universitária do Brasil. E aí, como as pessoas que criaram ali o Projeto Redomas, eu juntamente fizeram parte da BU, a gente acabou chamando muita gente que também fazia parte do movimento para começar a ajudar a gente, principalmente escrevendo os estudos bíblicos. Então tem bastante estudo bíblico indutivo. Esse estudo, ele tem uma técnica para ser feito, principalmente em grupo, né? Para você fazer um estudo para dar num grupo, ou para você estudar a Bíblia por si próprio, né? Você pode usar esse método para estudar também. Mas o que acontece? Como ele já está pronto lá no site, você pode apenas fazer o estudo bíblico. Ele é feito com perguntas, então tem pergunta de interpretação, observação, interpretação e aplicação. E aí você pode ler o texto e ir seguindo as perguntas, e no final sempre o estudo bíblico traz alguma coisa ali, né? E aí o foco desses estudos que a gente monta pro Projeto Redomas são em personagens bíblicas mulheres, ou em passagens que geralmente são usadas para falar com mulheres, ou a relação de Jesus com as mulheres. Então tem toda essa questão, né, voltada para esse público, mas não precisa ser, obviamente, mulher para fazer esses estudos bíblicos. Você pode ir lá e fazer. A nossa proposta também é oferecer um olhar um pouco diferente do que geralmente é feito com esses textos bíblicos. Então, por exemplo, ou também estudar pessoas e ter estudos bíblicos que geralmente a gente não tem. Ali, por exemplo, a gente fez estudos bíblicos sobre a rainha de Sabá ou Agar, que são pessoas que geralmente tendo estudos bíblicos sobre, ou pregações sobre. Então essa é a proposta. Aí fica a indicação de quem de repente quer fazer aquilo que eu falei sobre estudar um tema, ou a gente também tem assim os estudos bíblicos divididos assim, esse tipo de coisa, mês da negritude, maternidade, assim. Então para quem quer estudar um tema, quer tentar um olhar diferente para esses textos bíblicos já batidos, de repente na tua igreja, no mês da mulher, você precisa levar algum estudo, ou você quer estudar no mês da mulher, mesmo você sendo homem, quer estudar textos bíblicos e personagens bíblicas femininas. Então fica a dica aí de temas que você pode estudar, e todos os estudos bíblicos são feitos por mulheres, então tem essa vantagem também, é um outro olhar aí. Essa é a minha indicação. Na verdade, indicação já teve várias, e eu gostaria de dar mais uma dica. Na verdade, o Melhorança falou, a Bianca falou, preze pela qualidade do teu devocional, né? Você para e faz aquela reflexão, e teve vários textos, né, que foram indicados, os sites e tal. Então a minha indicação é mais essa, para você prezar pela qualidade. Não adianta você gastar 2 horas e não ler e não prestar, e não fazer aquela autoavaliação do texto que você acabou de ler. Acho que era isso. Eu acho que só, né, reforçando o que foi falado, e assim, tente, realmente, eu sei que é difícil às vezes pelo dia a dia, mas de ter um momento mais tranquilo mesmo, se possível num lugar mais tranquilo, e num momento que você não vai ter que estar pensando no que você tem que fazer depois, tentar, talvez, né, em alguns casos a devocional serve justamente para você conseguir quebrar essa rotina, mas se você consegue parar um momento mesmo para fazer a devocional, eu acho que é importante, porque senão ela vira, sei lá, uma notícia que a gente lê durante o dia, sabe? Que você tá ali, você olhou no teu feed ali, apareceu uma notícia, você dá uma lida, tal, e depois vem outra coisa e sobrepõe essa. Então tem que tentar parar e dar uma olhadinha mesmo, mais calmo, separado do padrão mesmo do que você tem como atividade no dia, para você conseguir fixar mais. Eu acho que é importante e ajuda nesse conceito de prestar atenção nela em separado, para poder maturar ao longo do dia para aplicar na sua vida. Acho que é isso, então. Se alguém tiver alguma consideração final, senão a gente pode partir para propaganda que vocês quiserem fazer, alguma coisa. Então tá bom, vou deixar aqui
a indicação jabazística do BTcast. Estamos lá toda semana. Quer dizer, eu não estou em todos os programas toda semana, mas toda terça-feira sai um episódio novo de alguma série, na pegada bem teológica mesmo, né? Então tá aí BTcast, bibotalk.com.br. Tem também o melhoranza.com, que tem lá alguns estudos Antigo e Novo Testamento, né? Então fica aí a dica pro pessoal. Dá para baixar em PDF também, não é devocional, né? Já vou avisando, a proposta não é essa, mas tem um material bacana lá também para consulta. Sim. Acho que eu já fiz propaganda do Projeto Redomas e é o meu jabá. Assim, conheçam projetoredomas.com, tem não só os estudos bíblicos, mas também tem vários outros textos, e a gente também tem um podcast. Então tem várias coisas legais por lá. Maicon, se quiser indicar alguma coisa, fazer propaganda, é a hora. Não, eu não tenho jabá nenhum pra fazer, né? Se... Não tem um board game devocional aí? Devocionais com board game? Ó, daria? Será que Olha o daria? nicho de mercado. Saiu um jogo sobre a reforma, hein? Que eu quero muito, só que não chegou ainda. Mas não Ele tem. nunca acaba, né? Nunca acaba. Essa foi boa. É pior que o War, né? É pior que o War, não acaba nunca. Tipo o banco imobiliário com quem não quer se arriscar, né? Cara, se eu não tenho nada que eu esteja fazendo. Tem meu grupo de jogo tabuleiro, a gente organiza eventos na cidade. Se você mora, de repente, no sudoeste do Paraná e quiser jogar alguma coisa com a gente, trocar uma ideia, procura Dux Board Game no Facebook. Eu acho que é isso. E em breve a coletânea de músicas para devocional. Né? Músicas do mundo para devocional. Sensacional. Então, agradeço a cada um do que esteve aqui com a gente, né? Agradeço a participação de vocês, tirar um tempinho para gravar o programa. E é isso. Quer falar alguma coisa, meu bem? Eu quero indicar o Ampulheta, que eu só falei por cima, mas o Ampulheta é um podcast que surgiu que tem no feed do Crentaços. Faz um tempinho que ele não aparece, mas se procurar no site você acha. Os primeiros episódios tem ali o Melhoranza, trazendo alguns temas. Até um episódio mais curtinho, perto do padrão do Crentaços, é curtíssimo, né? Os podcast de 3 horas que a gente faz, o Ampulheta é bem curtinho mesmo. E é muito legal. Era um podcast que eu gostava muito de escutar, com o Giancarlo também, que fez os últimos, assim. Traz a reflexão bem curtinha e é interessante, assim, sei lá, dá pra chamar, sendo bem bobo, é um aperitivo, assim, igual a Bianca citou do Ed René lá. Você escuta e você dá uma refletida sobre o dia. Então você aproveita, né? Que nem eu falei, vamos supor, você quer começar de manhã devocional, você vai pegar o ônibus, você escuta ali ele, um pedacinho, daí você chega para começar a tua devocional. Então ele é interessante. É um aperitivo bom aí de podcast curtinho. Talvez aí volta no futuro, a gente não sabe. Não fiquem tranquilos que não sou eu que vou fazer. Então, pode ser que volte aí com alguma outra pessoa. A gente vai pensar certinho, porque era muito legal ter ele no feed aí. Hoje porque só tenho hoje. Hoje aqui agora o jaz. Hoje eu vou cuidar do meu hoje. E do amanhã eu sei que Deus cuidará.